Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Tempo e Dinheiro. Hoje vamos resgatar aquela história, na verdade, aquele conflito que ainda, ao que tudo indica, não parou, não cessou diante de ocupações em terras consideradas indígenas, lá no estado do Pará. A Amazônia, como um todo, com relação à demarcação, o que está acontecendo? Vamos fazer um resgate daquilo que aconteceu, principalmente lá na reserva indígena Pitereua, onde havia, ou a Vila Renascer, tinha vários colonos, vários moradores há vários anos ocupando aquela região e tiveram que sair às pressas, tendo gado apreendido, tendo suas propriedades destruídas. Enfim, nós relatamos com frequência toda essa situação ao longo de 2023, finalzinho de 2023, aqui no Tempo e Dinheiro. E conosco sempre esteve e hoje está novamente o Dr. Vinícius Borba, que é advogado da Amazônia, que hoje está lá em Gurupi, no Tocantins, para resgatar e falar qual é a real e qual é a situação de momento na reserva indígena, né, na Vila Renascer, na terra Apitereua, assim como em outras regiões que teve ação da Força Nacional, FUNAI e também do IBAMA para desocupação. Doutor Vinícius Borba, prazer em tê-lo conosco mais uma vez. Tudo bem? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os telespectadores, amigos do Tempo e Dinheiro. Como é que foi? Só para poder relembrar a todos que nos acompanham, teve início a partir da demarcação daquelas terras, a ocupação de uma forma, entre aspas, legal e, por fim, todo aquele conflito que, inclusive, gerou em mortes no final do ano desse 2023. Resgata um pouquinho para a gente a história e o seu papel diante desse conflito que ocorreu no Pará, no estado do Pará, na Vila Renascer. Bem, vamos fazer um breve resumo aqui. A terra indígena Apitereua é uma condicionante da usina de Belo Monte, né, condicionante ambiental. Ela foi homologada em 2007. Inicialmente, segundo o laudo antropológico dela, ela teria uma área de pouco mais de 200 mil hectares para atender aos povos indígenas Paracanã, a etnia Paracanã, que reconhecidamente, até pelo laudo antropológico, é um povo indígena que não é originário de lá. Eles vieram de uma outra comunidade indígena, mas, enfim, no início se colocou que eram 200 e poucos mil hectares. Por meio de portarias posteriores, em 2004 e em 2005, essa área foi ampliada para 900 mil hectares e depois foi diminuída para 770 mil hectares, que é justamente a área hoje de conflito, conhecida como Extensão Apitereua. Então, lá a gente, que é da região, a gente sabe que divide-se em duas situações. Existe a situação da Apitereua original, que são os 200 mil hectares, e existe a questão da extensão Apitereua, que é onde está inserida a Vila Renascer, todos aqueles produtores rurais, que foi objeto de uma ação civil pública do Ministério Público Federal, onde em agosto do ano passado o juiz federal de redenção proferiu uma decisão de cumprimento de sentença e iniciou o tão comentado e falado processo de desintrusão daquela área. São pessoas que estão lá há décadas, muitas daquelas pessoas e são beneficiários do INCRA, foram assentados pelo INCRA. A própria FUNAI emitiu uma resolução em 2011 reconhecendo mais de 700 posses de boa-fé, que são pessoas, então, que a própria FUNAI reconhece a posse de boa-fé daquelas pessoas, mas que o direito indenizatório ou da realocação de uma nova terra ou de um novo assentamento nunca chegou na área. E aí, no ano passado, a partir de outubro, se iniciou esse processo de desintrusão à força, por meio de IBAMA, FUNAI, Polícia Federal, Força Nacional, que foi dado um prazo para aquelas pessoas, após muita discussão. Em outubro nós estivemos lá, juntamente com alguns políticos, e aí fizemos uma pressão, e foi dado um prazo até o final de outubro para uma saída pacífica. As pessoas não têm para onde ir, então não houve essa saída pacífica, e aí começou a ter alguns conflitos. Houve confrontos dentro da terra indígena. Em um confronto específico, um rapaz acabou falecendo em um embate com um agente da Força Nacional. Eles tiveram uma luta corporal ali e o rapaz, morador, produtor rural da Pitereua, acabou falecendo. Teve uma outra senhora, que não me recordo o nome, que ela passou mal durante a operação, durante o processo de desintrusão. Os familiares
ela teve um infarto. Os familiares procuraram lá a base da Força Nacional e da FUNAI em busca de socorro, e eles não autorizaram, e ela acabou falecendo lá dentro também. E, em suma, é essa a questão que envolve a Pitereua, e, ao contrário do que o governo federal diz, ali não tem nada de sucesso. A situação lá hoje continua tendo desintrusão, continua tendo as destruições das casas. Quase todos os dias a gente recebe um vídeo aqui de uma casa que é destruída. E aí você deve estar se perguntando para onde que essas pessoas foram, né? É exatamente isso, porque dá-se conta, inclusive pelo próprio governo federal, FUNAI, IBAMA, de que a Vila Renascer, alvo desse nosso assunto, dessa extensão da Pitereua, estaria totalmente desocupada. Isso é fato, ainda existem pessoas por lá, e para onde foram aquelas que tiveram a sua saída, né, compulsória, entre aspas, né, a retirada desses locais, junto com seus animais, né, o gado todo, enfim, aquela situação toda que nós acompanhamos por aqui. Como é que ficou a situação dessas pessoas e se existem ainda moradores ainda resistindo a esse processo de desocupação, doutor Vinícius? Sérgio, eu não falo nem em resistir, porque são pessoas muito pacíficas. Eu falo mais em não ter para onde ir. Imagine você, Sérgio, senhoras e senhores que nos assistem aqui, se do nada mesmo que os índios sobre a casa da senhora, do senhor, a residência, aí em São Paulo, onde quer que esteja decretada que ela vai ser demolida. Você tem 10 minutos para sair da sua casa. Isso aconteceu, e várias pessoas lá. A senhora iria para onde? Não tem mais para onde ir, porque os direitos humanos não chegou lá, a assistência, a indenização, a realocação. A senhora e o senhor morando em São Paulo ficaria na rua, fatalmente. Então, hoje, Sérgio, a Vila Renascer foi totalmente destruída, lá virou um cenário de guerra. Se fizer qualquer tipo de filmagem lá e postar em qualquer meio de comunicação sem uma legenda, vai se imaginar que é ali a faixa de Gaza ou na Ucrânia, lá é um cenário de guerra. E para onde essas pessoas foram? Elas estão acampadas fora da Pitereua, ali próximo à Vila São Francisco, que é uma outra vila próximo, só que as margens, fora dos limites da terra indígena Pitereua. Começou a chegar algumas famílias sem ter para onde ir, algumas foram perdendo os seus pertences ao meio do caminho, ou sua locomoção estragou, e aí eles foram se juntando, se aglomerando ali, e logo se criou um barracão que foi batizado de Boa Fé, e hoje se criou uma vila. Essas pessoas estão morando em barracos de palha, com inúmeras crianças que não têm escola para ir, porque as escolas delas era da extensão Apitereua, e ela foi destruída, essa escola. O poder público, o prefeito de São Félix do Xingu, por exemplo, o prefeito João Kleber, foi determinado a ele, por decisão judicial, sob pena de ser cassado, que ele destruísse a escola. Então, as igrejas foram destruídas, as escolas foram destruídas, e essas famílias hoje moram às margens da estrada. A estrada que dá acesso a Pitereua. O governo federal teve lá recentemente e publicou que foi um sucesso. Só que o governo federal, até a gente fez um vídeo falando, não foi lá no Barracão Boa Fé, não foi onde essas pessoas estavam. Eles foram num evento com alguns índios e pessoas que estão à frente da Secretaria do Governo Federal e da FUNAI falaram para eles, membros do CNJ estiveram lá, falaram que foi um sucesso e eles propagaram isso mídia afora, aí, nos meios oficiais, mas não foram lá onde estão aquelas pessoas. Então, nós estamos falando hoje, Sérgio, de centenas de pessoas, centenas de famílias que estão morando à míngua, em barraco, em pleno inverno amazônico. Então, a nossa preocupação, que a gente sempre fala, enquanto advogado daquelas pessoas, sem entrar no mérito que se a extensão a Pitereu é válida ou não, se o laudo antropológico é válido ou não, vamos imaginar que seja, mas existem processos contestando o laudo antropológico da extensão a Pitereu. Mas vamos imaginar que ele seja válido. E os direitos indenizatórios? A lei não vai ser cumprida para essas pessoas? Os índios têm direito? Sim. A Belo Monte, enquanto beneficiária daquela condicionante, aquela licença de operação, tem direito? Sim. Mas os direitos daqueles brasileiros? A lei, os decretos e portarias que falam das terras indígenas estipulam que, uma vez declarada de utilidade pública a área daquelas pessoas, inclusive os assentados pelo INCRA, eles terão o direito à justa indenização, nem que seja da sua benfeitoria. Fato é que não foi atendido isso. Recentemente parece que houve uma oferta de algumas bolsas, auxílios lá para alguns. As prefeituras, dentro das
ação territorial tem dado ali alguma assistência médica, alguma cesta básica, mas as famílias hoje, a situação delas é: a casa que moravam foi destruída, elas não tiveram os direitos indenizatórios, estão vivendo hoje como se fosse sem tetos, vivendo como às margens das estradas, num barraco de palha. Bom, de alguma forma são oriundas alguns daqueles assentados lá da Belo Monte, que também foi outra situação que tirou essas mesmas pessoas daqueles locais e eles foram para esta extensão. Independentemente de ser considerada área indígena ou não, foram alocados para lá no período. Agora, o STF foi, lógico, teve a própria opinião, falou a respeito, e agora há algum parecer do próprio STF para que seja dada a real ou uma condição mais humanitária para essas pessoas que estão aí praticamente acampadas, como o senhor disse, em pleno inverno amazônico, vem muita chuva por aí. O que vai ser feito e o que pode ser feito dessas pessoas? As prefeituras do Alto Xingu estão envolvidas também nesse processo ou não? As prefeituras estão, Sérgio, mas em São Fé do Xingu. As prefeituras estão, mas é impossível. Imagina você pegar aí 2.000 famílias e tirar aquelas pessoas daquela normalidade que está, daquela escola constituída, porque lá na Renascer tinha uma escola municipal. No município, eu conversava até há um tempo com o prefeito João Kleber, que é de São Fé do Xingu, ele não consegue absorver isso. Nós temos uma rede inchada, nós estamos falando aqui dos maiores municípios do mundo, São Fé do Xingu. Então ele já tem os seus problemas próprios e o governo federal vem e cria mais problemas. O STF até foi louvável uma decisão, o ministro Barroso, em novembro, proferiu uma decisão no STF, na DPF 709, onde ele fala do plano de desintrusão e reconhece que o plano de desintrusão, daquela forma que estava sendo implementado, não seria eficaz, porque o governo federal teria que dar um jeito na vida daquelas pessoas, porque senão elas voltariam. E determinou com prazo, isso em 10 de novembro, 11 de novembro, que deu um prazo de 60 dias para o governo federal apresentar um novo plano de desintrusão que contemplasse tanto os índios, mas também que desse garantias para que aquelas pessoas não precisassem voltar para suas propriedades. Que a partir do momento que a nossa preocupação lá é o seguinte: não de forma alguma incentivando a permanência das pessoas lá, mas a partir do momento que eu tenho uma área antropizada, uma área produtiva, com muito cacau, com muito gado, e eu tiro a pessoa de lá, que vive lá 10, 20, 30 anos, eu não dou uma saída alternativa para aquela pessoa, eu não indenizo aquela pessoa. E o mais importante, eu não tenho índios para ocupá-la, porque nós estamos falando, segundo informações oficiais, de uma área de 773 mil hectares para 700 índios. O senhor e a senhora que talvez não conhece hectare, eu vou usar o que muita gente gosta de comparar. São 1.000 campos de futebol para cada índio. Não tem índio para ocupar essas terras. Então, se o governo federal não montar uma política de reestruturação da vida daquelas pessoas e de ocupação daquela área, amanhã ou depois, se não forem as mesmas pessoas que estarão ocupando aquela área, outros aproveitadores e até mesmo criminosos vão utilizar essa área para promover qualquer tipo de crime. Então, é algo muito sério. O futuro daquilo ali tem que ser muito bem traçado, e a vida daquelas pessoas, elas vão viver para sempre ali naqueles barracos. Então, hoje a gente tem alguns pedidos na justiça, mas a perspectiva diante da posição do governo, que sequer atendeu essa decisão do ministro Barroso, não são as melhores, porque esse novo plano que o ministro Barroso determinou para várias terras indígenas, a gente não viu nada por parte do governo. Ele apenas não viu nenhuma nota. Eu confesso que eu não vi nenhuma nota tratando dessa decisão do ministro Barroso, que ele foi muito sábio ao falar: esse plano de só tirar e mandar embora não vai funcionar. Eu preciso dar um jeito na vida daquelas pessoas, senão ela vai voltar. É exatamente isso que está acontecendo, né? Não foi dada uma alternativa para essas pessoas. Assim como nós relatamos aqui, doutor Vinícius e aqueles que nos acompanham, resgatar um pouquinho, porque centenas, não sei se chegaram a milhares de cabeças de gado, foram retiradas, confiscadas, levadas, muitas ficaram soltas pelas estradas, muitas fêmeas ali, vacas com bezerro ao pé, morreram de fome, e para as áreas onde foram confinadas, simplesmente ficaram à míngua. Agora, fala-se também em indenização, fala-se sobre o que aconteceu com esses animais.
É lógico que, diante dessa situação, é difícil afirmar se isso vai ser objeto ou não de indenização para aqueles que perderam esses animais, porque até mesmo as casas, né, não foram indenizados, quanto mais os animais ali que se perderam, né, foram resgatados. Não, doutor? Sérgio, a questão é tão emblemática e tão séria dessas terras indígenas que me falhou na memória o nome da ONG, mas acho que é a ONG de Proteção dos Animais, aquela mesma que ajuizou uma ação contra a vaquejada, a mesma que ajuizou uma ação contra a exportação de gado via navio. Ela formalizou um pedido, essa ONG, acho que é Fórum de Defesa dos Animais, ela formalizou um pedido ao STF solicitando a imediata paralisação da desintrusão, dada a quantidade de gado morto. A própria ONG peticionou e nem a ONG foi ouvida. E naquela velha história de nada é pior, tão ruim que não possa piorar, ainda me vem o Ministério Público Federal e emite, Sérgio, um documento chamado A Pecuária Ilegal na Terra Indígena Pitereua. Aí ele relaciona ali 200 propriedades, em torno de 200 propriedades que foram registradas pela Agência de Defesa Agropecuária. Então, teoricamente, são propriedades que estão legalizadas, uma vez que a Agência de Defesa Agropecuária abriu a ficha sanitária para que ela movimentasse o gado. E relacionou também mais em torno de 300 propriedades que, ao longo de 10 anos, comprou o gado dessas outras 200 propriedades. E fez um pacote ali, um bolo de 500 produtores rurais, 200 dentro e aproximadamente 300 fora, e fez uma recomendação, as famosas recomendações do MPF, para que os frigoríficos parassem de comprar o gado dessas pessoas. Então, hoje, e aí os frigoríficos, obedecendo sempre ao MPF, parou de comprar essas pessoas, o gado dessas pessoas. Então, nós temos relatos de pessoas que foram obrigadas a tirar boi pronto para o abate, por exemplo, e por conta dessa recomendação, ou tiveram que vender de forma clandestina, tiveram que dar um jeitinho, ou não vendeu, ou teve que vender na perna, no peso, como se diz, que aí a coisa já está ruim. O Ministério Público Federal ainda vem com uma recomendação nesse sentido, e para piorar mais ainda, a coisa só vai piorando. Muitas dessas pessoas, além de perder as suas propriedades sem indenização, ainda estão sofrendo ações milionárias ajuizadas pelo Ministério Público Federal, que pedem o ressarcimento de alguns milhões de pessoas que exerceram a atividade pecuária na terra indígena Pitereua nos últimos 10 anos. Tem cliente meu aqui que o Ministério Público está pedindo 8 milhões de indenização numa ação civil pública. Então, resumo da história, eles vão sair com a mão na frente e outra atrás e ainda devendo. E quando não, partem para os extremos, né? Como houve casos aí de produtores desesperados que puseram fim à própria vida nesse sentido, né? Tomara que se ajuste essa situação, mas isso é apenas a ponta do iceberg nesta atual gestão, nesta atual situação que a gente vem acompanhando. Será que nós teremos outras terras, outras vilas, né, renascer aí na região amazônica com situações semelhantes, doutor Vinícius? Com certeza teremos, Sérgio. Com certeza o governo já vem anunciando isso. Existe uma outra terra indígena. Essa não é terra indígena, é uma pretensão indígena. Lá na Itunitatá, essa já no município de Altamira, senador José Porfírio, onde teve aquelas penhoras daqueles gados, umas fotos até emblemáticas de umas carretas dentro da balsa. Ali esse ano deve continuar essas apreensões, e lá nem terra indígena não é. Lá é uma pretensão indígena, mas é uma condicionante também da Belo Monte. Nós temos uma outra terra indígena nos municípios de Altamira, Placas e Uruará, com área de mais de 700 mil hectares também, para 800 índios, onde os índios Arara, lá Etini Arara, já foram a bater nas portas do governo federal, pedindo também a desintrusão. E nós temos já informações que alguns produtores rurais dessa outra terra indígena, do mesmo tamanho da Pitereua, com a mesma população, com os mesmos números de produtores rurais, de gado, com os mesmos problemas de escrituração. Lá tem áreas escrituradas, áreas assentadas pelo ITERPA, pelos INCRAS, que já está iniciando um processo de desintrusão lá também. E tudo ali dentro do polígono, é importante a gente falar isso, tudo dentro do polígono de áreas de unidades de conservação ambiental em terras indígenas, do mosaico da licença de operação da Belo Monte. Todas que a gente vai mexer
quando a gente se aprofunda, a gente vê que a origem não é tanto a questão da preservação indígena e ambiental, não. A gente sempre acha a licença de operação da Belo Monte pelo meio. Pois é, uma situação muito complicada, assim como essa questão da demarcação de terra indígena em outras regiões do país, essa desintrusão, ou seja, desocupação forçada, né, desses colonos, desses... Tirar o intruso, né? O É, termo, significado da palavra desintrusão, muitas vezes as pessoas não se atentam a isso, mas é tirar o intruso. como se tivessem, fossem verdadeiros intrusos, né? Na verdade, o termo mesmo de desintrusão acaba qualificando essas mesmas pessoas como se elas fossem intrusas, né? Como se elas fossem ocupar ilegalmente aquela área anterior a esta questão toda da desocupação. E assim em outras regiões do país, no estado só do Pará, mas também o Amazonas, outros estados na região amazônica e até mesmo o sul do país, em outros estados, como por exemplo, até mesmo Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, tem enfrentado situações semelhantes aí com essa questão da demarcação de terras indígenas. Recado final para quem nos acompanha, doutor Vinícius Borba. Você falou bem aí, Sérgio, a questão do Paraná. Então, muitas vezes, lá em Guaíra, lá, a gente até conversava Sim. há alguns dias com o deputado Pedro Lupion, que tem defendido aquele pessoal lá do Paraná, e a gente sempre, é o que ele sempre falou, aqui na Amazônia, a gente está teoricamente mais isolado, teoricamente já é considerado, a gente já foi condenado, já houve o nosso julgamento e a nossa condenação de nós, amazônidas, como invasores, grileiros, destruidores da floresta, destruidores do planeta. Nós já fomos condenados, nós já temos essa condenação sobre as nossas cabeças. Mas a partir do momento que a coisa acontece aqui, se consegue êxito aqui, é ampliado para outros estados. Então, não pense vocês que é algo que vai se limitar aqui. Os interesses internacionais, as ONGs e índios e defensores existem no Brasil todo. No Brasil todo. Então, o que está acontecendo aqui já começou a acontecer em Goiás, no Paraná, e chega aos absurdos de um vídeo que eu recebi agora, há um tempo atrás aqui, de índios se nomeando, auto-titulando donos de uma área no centro de Brasília, no bairro nobre de Brasília, onde uma construtora estava construindo um prédio, os índios chegaram ali e falaram, não, aqui é nossa, aqui você não constrói mais. Então vai chegando nesses extremos e tudo dentro da normalidade, todo mundo batendo palma, mas o que a gente percebe é que depois que sai aqui da Amazônia, que chega aí no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, aí parece que aí dói mais, aqui dói menos. Mas a violação dos direitos é o mesmo. O atropelamento aos direitos é o mesmo, porque não existe uma lei. Eu sempre falo, só finalizando, até onde eu sei, a Constituição, o artigo 5º da Constituição Federal, que é onde fala que todos são iguais perante a lei, até onde eu sei, não foi revogado, não. Aqui na Amazônia a gente não tem uma outra Constituição à parte, não. Os mesmos direitos que vocês têm, a gente também tem, inclusive de titulação das nossas terras, direito de propriedade, direito de adquirir nossas propriedades, mas vai sair daqui e vai para todo o Brasil. Esse é o nosso objetivo da conversa, mostrar exatamente aquilo que está acontecendo na Amazônia, na região amazônica, nessa questão toda do Pará, né, nessa atuação que o Dr. Vinícius Borba tem estado presente, trazendo essas informações aqui para quem nos acompanha no Tempo e Dinheiro, que tem um Brasil de audiência e lembrar mais uma vez, né, a Amazônia faz parte do Brasil, segue as mesmas leis, tem a mesma Constituição, é fato de que quando acontece uma invasão na região sudeste, centro-oeste, até mesmo no sul, ganha uma proporção maior por causa da própria mídia. Mas estamos num único Brasil, isso deve ser levado em consideração, né? A voz que a gente abre é sua aqui no Tempo e Dinheiro para poder mostrar exatamente que a Amazônia, né, os direitos são iguais, agora a insegurança jurídica faz parte, infelizmente, desse Brasil afora, não só no Amazonas, na Amazônia, como no Brasil todo, apesar da Constituição, não, doutor Vinícius? Não, com certeza. A gente. Eu tenho um pensamento um pouco radical com relação com a visão do mundo com relação a nós amazônidas.
E eu converso com muita gente aqui na Amazônia e eles também concordam comigo. A impressão que tem é que aqui é um zoológico, que nós somos os animais para o mundo ser visto. Então é isso, parece que acho que pode manipular a gente, só que a gente não pode esquecer que são 30 milhões de pessoas que estão aqui. Os maiores rebanhos bovinos estão aqui. Os maiores projetos minerários do Brasil estão aqui. Então, antes de criticar, a gente sempre fala, dê uma analisadinha na importância econômica, na importância estratégica, na importância até da soberania nacional que a Amazônia tem. O senhor vai ver que muito do dinheiro que é utilizado nos seus impostos aí vem da Amazônia. A carne que você come aí vem da Amazônia. Então, nós não estamos falando de mata. E finalizo com a seguinte situação. Talvez ninguém saiba, mas mais de 80% da Amazônia hoje em dia está intacta. Está como Deus fez. A devastação, o desmatamento existe, mas o Código Florestal fala que a reserva legal na Amazônia é de 80%. E hoje, se a gente for pegar a Amazônia como um todo, ela possui mais de 80% de área preservada. E é por isso que o mundo está tão de olho. Embaixo dessas matas, dessas florestas, existe ouro, solo rico. Eu me assusto, semana passada eu vi uma matéria da CNN lá de Londres, trazendo um solo, que descobriu um solo preto na Amazônia, e ao ler a matéria, a impressão que está que a gente está lendo um anúncio de venda de uma propriedade rural, de uma fazenda, como se estivesse anunciando. Então, não, a soberania nacional está em risco. Nós da Amazônia aqui, podemos falar que nós, Amazônia, somos a última fronteira para o Brasil não perder a sua soberania. Nós temos uma importância. E, querendo ou não, a gente tem visto aí nessas manifestações, esses protestos, mundo afora aí na Europa, os produtores rurais, o quanto o agronegócio no Brasil é temido, né? Muitos daqueles protestos é para que não aceite o Brasil, o Mercosul, lá na União Europeia, com medo da nossa competitividade. E a competitividade aqui na Amazônia é grande, nós temos o maior rebanho, como eu disse. Então, talvez é medo, respeito, ou até mesmo, que ao que tudo indica, a cobiça, né? E a atuação das ONGs aí, que a gente tem que ter um olhar muito especial nesse sentido, que é tema-alvo de uma outra entrevista futuramente. Eu quero agradecer ao doutor Vinícius Borba, muito obrigado pelas informações, sua participação aqui conosco nessa edição do Tempo e Dinheiro. Obrigado, Sérgio, obrigado a todos e parabéns, a gente precisa de mais imparcialidade, mais na imprensa nacional, e vocês é um excelente exemplo disso. Um abraço a todos. Couto, obrigado, boa viagem. Bom, e a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Essas informações estarão disponíveis para que você possa resgatar, rever e acompanhar detalhes do que está acontecendo na região amazônica, né, com a entrevista que nós fizemos hoje com o advogado Vinícius Borba. A todos, meu muito obrigado. Amanhã voltamos na primeira edição do Tempo e Dinheiro, a partir das 12 horas 30 minutos, horário de Brasília. Uma ótima tarde a todos e até mais.